Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta segunda-feira, dia 25 de março, quase finalizando aí mais um mês, começando mais uma semana. Antes de tudo, já desejo aí uma excelente semana a todos, bons resultados, bons negócios, tá? Para quem está aí pela primeira vez, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí nessa análise de fechamento. Vamos falar aí sobre Bovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta-feira. Tem muito ativo, muito mesmo. Alguns eu tive que tirar, tá, pessoal? Porque tinham mais de 30 ativos, tá? Para ser sincero aí com vocês. Então, senão ia ficar muito grande essa análise de fechamento aqui. Então, eu tirei, tá? Deixei os que têm mais liquidez, ok? Então, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva. Lembrando, os membros, tem 2 vídeos disponíveis aí que foram publicados ontem, domingo. O primeiro deles é o Radar da Semana, onde a gente fala de Bovespa, DI, dólar, e aí todos os índices setoriais, financeiro, energia, materiais, construção, imóvel, imóvel de construção, Icon, que é o de consumo, tá? Enfim, todos esses índices. E também tem o vídeo de oportunidades para a semana, que são aquelas possíveis oportunidades de swing trade, seja de compra ou de venda para o decorrer da semana, tá? Então, não se esqueçam de dar uma conferida lá. E não esqueçam de deixar aí nos comentários embaixo o pedido de vocês para análise de fechamento de amanhã. Bora lá para a vinheta. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esqueça do joinha para ajudar a gente aqui. E Bovespa no dia de hoje apresentando aí uma levíssima queda de 0,08%, basicamente a estabilidade da mínima para a máxima aqui. O Ibovespa andou aí hoje 450 pontos. Foi isso que o Ibov andou na sessão de hoje, tá? E o dólar andou pouquíssimo também. Enfim, segue ainda dentro de uma expectativa um pouquinho mais negativa, depois dessa nova sinalização aqui de topo que foi apresentada, ainda com a expectativa maior de testar ali e perder a região dos 126.600 e poder vir aí até a região dos 126 a 125.800 aqui embaixo, tá? Então, esses seriam os próximos níveis ainda com maior probabilidade de serem testados, ok? Sempre probabilidade, a gente não fala de certeza nenhuma, ninguém tem certeza de nada aqui nesse canal, não sei em outros, mas aqui a gente não tem certeza de nada, a gente só trabalha com probabilidade, tá? E a probabilidade maior segue essa aqui, de movimento mais baixista, podendo testar e perder esses suportes aí já mencionados, ok? Mini na sessão de hoje aí apresentando também uma leve queda por enquanto de 0,04, praticamente estável aí também. Mini chegou aí a oscilar da máxima até a mínima aí 650 pontos. Veio aqui para perder a mínima do pregão anterior, dando sequência aí também no sinal negativo que foi apresentado. Gráfico de 120 minutos, olha só. Logo na abertura do pregão veio testar esse suporte do 127,335, bateu e segurou. Esse suporte aqui e esse daí de baixo, pessoal, são números que a gente envia lá dentro do aplicativo da Devinvest todos os dias, antes da abertura do pregão, falando de 5 suportes e 5 resistências, tanto para o índice quanto para o dólar. Para quem não gosta de ficar acompanhando aí a sala ao vivo, ou não gosta de operar com alguém falando, que no meu caso eu fico falando lá, né, eu gosto de operar quietinho, mas com uma ajuda ali de suportes e resistências, a gente todos os dias lá dentro do aplicativo da Devinvest, a gente divulga esses 5 suportes e essas 5 resistências para os assinantes lá, tá? E, olha só, bateu e segurou, assim, fielmente hoje, né, nesse suporte aí do 127,335. E praticamente andou de lado aqui, tá, pessoal? Pode ainda tentar esboçar alguma reação em direção aos 128 mil pontos, tá? E se gerar sinal negativo abaixo desse nível de preço, meu foco vai ficar na ponta vendedora aí amanhã. Ou seja, bateu lá pelo gráfico de 5 minutos, 2 minutos, tirou um sinalzinho de topo, stop curto, risco-retorno valendo a pena, eu vou focar na venda nos 128 mil pontos. Por mais que o meu suporte seja próximo aqui, eu teria aí uma boa relação risco-retorno. Até os suportes são 600 pontos, então chamaria mais atenção. Para compra, somente o sinal de alta 128 mil, e tem que ser assim, bem no detalhe mesmo, para não chamar atenção, porque aí vai ter resistência no 128.700, tá bom? E vai ser contra esse movimento todo de baixa aqui. Dólar, na sessão de hoje,
WDO. Na sessão de hoje, aí, apresentando aqui uma queda de 0,59% até o momento. Perdeu a mínima do que no anterior, basicamente aí perdendo a média também de 3 períodos, voltando a ser negociado abaixo de R$ 5 mais uma vez e podendo testar novamente o 963 até 958. Gráfico de 120 minutos, a gente teve o dólar aí abrindo num gapzinho de baixa, voltou para fechar esse gap e devolveu, tá? Ficou aqui mais travadinho e continuou o movimento de baixa em direção à média de 200 períodos, nos 970, tá? A expectativa, pessoal, é que possa perder aí essa região, tá? Depois desse retorno aqui que foi apresentado aí no dia de hoje, enfraquecendo essa tentativa de fundo aqui, 20 minutos novamente, é que possa perder essa região. Então, fique atento. Se ameaçar um sinalzinho de fundo por aqui e reverter, dá para ficar focado na venda, tentando pegar algo mais para baixo. Por exemplo, até os 958 e depois próximo suporte mais relevante, 945. Lembrando, a partir das 8h45, a gente está ao vivo aqui na sessão, tá bom? Falando aí de índice, dólar e atendendo pedidos de análise. DI, na sessão de hoje apresentando queda de 0,30, basicamente ainda dentro desse processo de correção, segurando aí na região das médias, que eu vinha comentando com vocês, que seria interessante se conseguisse segurar, ainda trabalhando também dentro desse canalzinho aí que a gente comentou, tá? Podendo aí com uma maior probabilidade ainda de apresentar essa sinalização de alta por aqui. Foram basicamente 1, 2, 3, 4 candles no movimento de alta e já são aí basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles corrigindo, que ainda não saíram de dentro desses dois, tá? Ameaçou pular fora aqui, mas voltou. Então, basicamente, ainda tem uma expectativa mais compradora aqui no curtíssimo prazo. Então, expectativa maior de ter esse sinalzinho de alta sendo apresentado aqui nas próximas sessões. Falando agora do índice de small caps, pessoal, na sessão de hoje aí uma leve queda de 0,12 sendo apresentada, mais uma vez corrigindo aqui. Temos topos e fundos ascendentes que caracteriza aí uma tendência de alta, mas são muito fracos. Veja como retorna sempre aí para baixo do topo anterior. Rompe o topo, aí volta para gerar fundo abaixo dele. Rompe o topo aqui, aí volta para tentar gerar fundo novamente abaixo dele. Isso demonstra fraqueza na atual tendência de alta, o que liga aí um sinalzinho amarelo, tá? Não vou falar um sinalzinho vermelho, mas um sinalzinho amarelo. Pode gerar novo sinal de fundo aqui amanhã? Pode. Temos essa probabilidade por conta da tendência de alta que está sendo apresentada. Mas sinalzinho amarelo, porque esse sinal de alta pode ser revertido aí por conta dessa tendência mais fraca. Ainda continua trabalhando, tentando buscar a resistência mais relevante nos 2.300 pontos. Esse topinho aqui de baixo, dos 2.270, também é resistência. Falando agora de Petrobras, pessoal, na sessão de hoje apresentando alta de 1,53%. Petro segue travado aqui no curto prazo, não querendo aí dar sequência no movimento de baixa, tá? Não está trabalhando acima da média também, então segue ainda dentro do viés negativo, a favor da tendência de baixa. Só vejo aí a possibilidade de anular esse viés mais negativo se voltar para cima desse grande candle de baixa aqui e confirmar um fechamento acima dele e da média móvel de 3 períodos. Enquanto isso não acontecer, mesmo se vier oscilar aqui em cima e acabar fechando aqui embaixo, segue esse viés mais negativo de curto prazo. Suporte lá nos R$ 33,90, resistência aí cada vez mais baixa, nos R$ 37,00. Eu sigo vendido na posição de Petrobras do swing trade. Agora comentando as outras posições aí de swing trade. Primeiro, abri uma compra aqui hoje em Prio 3, nessa sinalização de fundo que foi apresentada. Então, estou comprado aí, alta de 2,10%, expectativa de poder ter a continuidade deste movimento. Sigo comprado aqui em GMAT 3, que no dia de hoje apresentou alta de 0,98. Por 2 centavos não pegou meu stop aqui, tá? Então, continuo posicionado aí na compra. E Cirela, pessoal, também não adicionou a minha saída aqui, continuo posicionado na ponta compradora. 3 candles de correção, tudo dentro de um grande candle de alta. Vamos ver se amanhã não vem uma pressãozinha compradora aí, retomando o papel aí novamente para cima da média. Sigo comprado, apesar da fraqueza aqui no movimento, tá bom? Agora atendendo aí os pedidos de análise, começando por Cogna. Eu vou passar assim, como tem bastante ativo, pessoal, eu vou falar tendência, spot resistência, mas não vou ficar dando tantos detalhes assim, tá? Por conta da quantidade de ativos, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Não esqueçam do joinha de vocês aqui também para ajudar a gente no canal. Bora lá. Cogna, na sessão de hoje, queda de 1,22%, basicamente aí tentou apresentar novamente um repique em direção à média, nem conseguiu testar lá hoje, e já fechando aqui na mínima, com a expectativa de poder perder mínima aqui amanhã, e mais uma vez tentar perder a região dos 2,33.
Então, não vejo possibilidade incógnita aqui de compra, apesar de ter gerado essa tentativa de fundo. Para quem comprou, stopzinho bem curtinho nos 2,32, tá? Expectativa maior ainda é essa, de poder ter algo mais para baixo aí. Eu só olharia para compra, pessoal, acima dos 2,74, tá? Sendo bem sincero aí com vocês, tá bom? Não teria comprado mesmo esse stopzinho aqui, esse sinalzinho de fundo com esse stop aqui. A tendência aí é de baixa, tá? O movimento anterior aí predominante é esse movimento de queda aqui, então tendência de baixa bem definida aqui no curtíssimo prazo do papel, tá? Então, todo cuidado aí, as médias alinhadas para baixo aqui também. Então, fiquem atentos aí para quem está, para os que estão posicionados aí no curto, médio e longo prazo. A perda dessa região gera sinal de saída em todos esses prazos que eu acabei de comentar. Bradesco, no dia de hoje apresentando aí queda de 0,14%. Bradesco aí, para quem abriu aquela comprinha nessa nova tentativa de recuperação, foi estopado aí na sexta-feira, hoje perdeu nova mínima, gerando um novo sinalzinho de saída. Kaique, mas tem topos e fundos ascendentes aqui, de fato temos aí, mas bem fraco, que eu acabei de comentar aí sobre o índice small caps, basicamente volta muito aí, a gente nem tem força aqui nesse movimento atual, tá? Gerou ali perda de mínima do gráfico semanal também, sinalzinho de topo. Então, bastante atenção aí aos comprados aqui em Bradesco, seja no curto, médio ou longo prazo ali, tá? Não fiquem bravos comigo, os que têm posição em Bradesco, eu só estou passando aqui a minha opinião com relação a ele, tá? Perde tendência de alta no curto prazo, se voltar para baixo aí dos R$ 13,55 no semanal, já gerou um sinalzinho de topo, nova perda de mínima de outras semanas aqui, vai reforçando ainda mais a sinalização de topo que acabou de ser apresentada. Falando aqui agora de Banco do Brasil, na sessão de hoje aí alta de 0,4%, mas nada mudou, até ameaçou um sinalzinho de fundo por aqui. Mas olha, tá com uma carinha, pessoal, que vai perder a média do semanal aí, tá? Se perder essa mínima aqui, dos 55,13, reforça ainda mais esse viés baixista. Daí até para focar na venda, falando de semanal, joga o stopzinho aqui em cima e tenta levar essa danada aí lá para baixo, tá? Se realmente vier próximo do suporte mais relevante do gráfico mensal, é na média móvel de 3 períodos, uns 48,60. Se tiver essa correção por aqui, pessoal, natural, tá? Natural, não vai anular a tendência de alta, tá? Mesmo se tiver uma pancadona aqui, ó, isso não anula também a tendência de alta. Não seria legal, tecnicamente falando, mas isso também não anula a tendência de alta de longo prazo, tá? Então, se tiver uma correção aqui, seria saudável para quem tem interesse em compra de longo prazo, olhar para o papel aí, uma comprinha ou novos aportes próximo desse nível de preço, tá? Então, fiquem atentos aí. Tem um viés ainda mais baixista aí para o papel, apesar de o semanal estar querendo aí ameaçar um novo sinalzinho de fundo por aqui também, tá? Enfim, no curto prazo, swing trade eu só olharia para compra acima de 56,50. A Frig, na sessão de hoje, apresentando alta de 1%, um candle de correção, depois de um forte candle de baixa. Me perguntaram se tinha compra aí de swing trade. Falei que eu olharia com um olhar aí mais bonitinho aí se viesse aqui nos 9,40, tá? Então, se tiver um sinalzinho de fundo próximo dos 9,40, próximo dessa região que já foi testada anteriormente, faria mais sentido para mim, tá? No meio da queda aí, entre as médias, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Tendência aí indefinida aqui no curtíssimo prazo. Tem aqui a região de topos e fundos ascendentes que acabou sendo perdida nesse último candle aqui de sexta-feira. Então, tendência indefinida, podendo ainda esticar até os 9,40. BR Foods, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,12, quase ameaçou um sinalzinho de fundo por aqui. Se amanhã tiver essa sinalização, é possível aí abrir compra, tentando pegar algo mais para cima. Caso não gere o sinal de fundo aí, dê continuidade neste movimento, pode apresentar correção até os 14,90, 14,85 aí. Falando de médio prazo, poderia buscar lá a região da média móvel após testar aqui a região da média móvel de 200 períodos, tá? Então, fiquem atentos aí aos comprados. Quem comprou, inclusive, esse sinalzinho de fundo, já foi acionada a saída lá na sexta-feira, tá bom? Se perder mínimo aqui, tendência aí indefinida com viés mais baixista aqui no curto prazo, tá bom? Falando aí agora de BRAP4, na sessão de hoje apresentando aí, eu esqueci de falar de Vale, né? Eu pulei a Vale lá depois da Petro. Então, vou falar de Vale, depois eu falo da BRAP aqui. A Vale apresentou aqui queda de 0,2, dando sequência no sinalzinho de topo que foi apresentado, depois de testar aqui essa região de resistência anterior, no 62,50, tá? Expectativa de vir testar essa região de fundo, lá no 59,76, e depois poder fechar esse gap aí no 58,52, caso esse suporte aqui seja perdido.
Então segue ainda dentro de uma tendência de baixa. Para quem abriu venda aqui nesse topinho, dá para deixar um stop aí já no zero, tá bom? Agora retomando aqui BRAP4, gerou o sinalzinho de topo na sexta, hoje quase que deu sequência, perdendo mínima por aqui, a expectativa é essa, inclusive, de poder dar sequência aí nesse movimento de baixa. Essa linha amarela aqui é aquela região de fundo lá do gráfico mensal, tá? Já foi testado uma vez, se perder novamente aí os 19,93, pode acelerar um pouquinho esse movimento de baixa, teria espaço aí para buscar, por exemplo, a região dos 19,50. Então segue ainda no viés mais baixista. Para quem está vendido, stopzinho ainda lá em cima, nos R$ 20,90. JBSS3, na sessão de hoje, queda de 1,26%. O papel aí segue dentro de um processo de correção, depois desse movimento todo de alta. A gente ainda tem mais pressão compradora, apesar do movimento de correção. Olha só, foram 1, 2, 3, 4, 5 candles no movimento de alta, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles aqui no movimento de correção. Então, é possível aí alguma sinalização de alta sendo apresentada ainda nos próximos pregões e a possibilidade de abrir compra aqui no papel, tá? No curto prazo. Então, eu ficaria ainda atento aí com relação ao JBS, caso seja apresentado esse sinal de fundo, me chama assim a atenção para compra no papel, tá bom? Seria mais interessante se deixasse pelo menos um candlezinho com a máxima menor aí para ter um stop menor. Se superar aqui já amanhã, o stop vai ficar bem grande, né? Então seria mais interessante se tivesse mais um aqui de correção, tá? GGBR4 na sessão de hoje aí, leve queda de 0,19, papel aí que segue bem travado aqui no curto prazo, não consegue voltar para cima dos 21,70, para cima dos R$ 22. Para quem quiser arriscar aí uma tentativa de fuga dessa região, dá para tentar abrir compra aqui amanhã, o stopzinho aí embaixo dos 21,40, tá? Mas não é uma operação que me chama a atenção, tá? Então eu olharia para compra aí ou sinal de alta acima dos R$ 22, ou melhor ainda, um sinal de alta acima dos 23,30, tá? Falando agora de Azul 4, na sessão de hoje aí uma leve alta de 0,14, mas segue dentro de um movimento de correção aqui, podendo ainda esticar até a média ali nos 13,40, 13,50. Bateu lá, gerou sinal de fundo, abre possibilidade de compra aqui no curto prazo. Tendência de alta já retomada aqui, inclusive, tá? Depois, se tiver esse sinal de alta sendo apresentado, próxima resistência mais relevante, R$ 15,40. Kaique, você não compraria essa aspiração de máxima aqui amanhã, então? Não compraria, aguardaria, seria mais paciente de buscar essa compra aqui embaixo. Se for apresentada amanhã e já ir embora direto, eu vou ficar de fora, infelizmente, mas eu vou ficar de fora, porque para mim não faz sentido ainda essa relação risco-retorno aqui. CSNA3, na sessão de hoje, aí, queda de 1%, segue ainda dentro da tendência de curto prazo, papel aí que gerou um novo sinalzinho de topo na mesma região anterior, então pode ainda esticar aí o movimento até a região dos R$ 14,25, que é a região da média de 200, mais a região de gap anterior aqui, que foi deixado para trás, tá bom? Então, para quem está vendido, já dá até para deixar um stopzinho acima da máxima de sexta, nos R$ 16,20. Só retomar um viés positivo se voltar para cima dessa região de topos aí, tá bom? Melhor ainda se voltar para cima dos 16,70. Cosan, na sessão de hoje, queda de 1,34, também aí gerou um novo sinalzinho de topo na sexta, hoje deu sequência no movimento, expectativa maior de perder a região dos R$ 15,97. Só retoma o viés positivo se voltar para cima desses topos, ou seja, se voltar para cima dos R$ 17. Inclusive, eu só olharia para a compra acima aí desse nível de preço. Portanto, o foco é realmente aí mais para quem está vendido, tentando buscar, por exemplo, a região dos R$ 15,30. Google, na sessão de hoje, apresentando aí queda de 1,49%, basicamente aí de lado, depois de testar essa região de resistência. Para quem está comprado no curto prazo, dá para deixar um stop de proteção nos R$ 60,87. Escorregou, veio aqui na média, acionou a saída aqui de quem estava comprado, põe o lucro no bolso, gerou um sinal de alta aqui, até mesmo se vier para fechar esse gap, depois gerar um sinal positivo, abre possibilidade de compra ainda, né, no papel, tentando pegar a sequência do movimento a favor da tendência de alta que vem sendo apresentada no papel, tá? No curto e médio prazo. No longo prazo está retomando aí essa tendência de alta, tá? Seria interessante se viesse aí testar essa região de topo e confirmando a superação dele, seria um pivôzaço aqui de gráfico mensal, tá? Mas por enquanto eu olharia para a compra mais próximo dos R$ 60,20. PEG, na sessão de hoje, queda de 1,64%, gerando aí uma sinalização de topo depois desse movimento todo de alta. Então, seria natural se este papel corrigisse em direção aos 38,26. Então, tem espaço para corrigir mais, para cair mais aí a VEG, Kaique?
sim, tecnicamente, poderia vir até os 38,30, 38,25 no curto prazo, tá? Se resolver apresentar uma correção de médio prazo, aí teria espaço para vir até os 36,60, tá bom? Resistência mais relevante ainda fica ali na região dos R$ 40,44, tá legal? Então, até ficaria interessante aí se viesse aqui na média, esse sinalzinho de fundo me chama bastante atenção aí para compra, para tentar buscar aí essa resistência mencionada acima. Braskem, na sessão de hoje, queda de quase 5%, 4,5%, gerando um sinalzinho de topo, depois dessa estiringada por aqui também. Expectativa de poder apresentar alguma correçãozinha nas próximas sessões. Se vier mais próximo à média possível e gerar um novo sinal de fundo ascendente, abre possibilidade de compra aí do swing trade também no papel. Tendência de alta já foi retomada por aqui, e resistência aí mais relevante vai ficar lá na faixa dos R$ 30, tá, pessoal? Que é essa região de topinho aqui, mais a região da média móvel ali de 200 períodos pelo gráfico semanal, tá? Então, sinal de saída aí para quem estava comprado no curtíssimo prazo. R$ 3 petróleo na sessão de hoje apresentando boa alta de 3,5%. E olha só, hein, pessoal, conseguiu aí romper a região da média móvel de 200 períodos, revertendo uma sinalizaçãozinha de topo, inclusive. Então a expectativa é boa de poder esticar até a região dos R$ 33. Para quem está comprado, eu tentaria, se eu tivesse comprado, levar até essa região de preço aí. Para quem está de fora, se patinar aqui e gerar uma sinalização de compra, abre possibilidade aí tentando buscar também os R$ 33, tá? Mas tem que ter pelo menos uns 2 a 3 cantos de correção aqui e não voltar para baixo na média móvel de 200 períodos, tá bom? Tendência de alta retomada aqui no curto prazo. E por fim aqui, pessoal, Caixa Seguridade, na sessão de hoje aí queda de 1,55%. Na sexta-feira gerou um topaço, hoje deu continuidade neste topo, testou a média, fechou levemente abaixo, perdendo o mínimo do gráfico semanal também. Então fiquem atentos aí, começando forte já a semana com queda. Tá? Eu tomaria bastante cuidado com uma sinalização de compra aqui, tá? Movimento bem esticado do mensal, bem esticado do semanal. Então, tecnicamente, abre essa possibilidade de compra de curto prazo, um sinalzinho de fundo por aqui, mas eu ficaria bem com o pé atrás, tá? Eu entraria com pouquíssimo capital se eu fosse forçar essa compra. E para quem tem interesse em vender aí a Caixa Seguridade, se ameaçar o fundo e reverter, voltar para a mínima dele, para baixo da mínima dele, abre a possibilidade de venda com o stopzinho aqui em cima. Por enquanto, segue ainda a tendência de alta, apesar da correção apresentada e também da perda de mínima apresentada no semanal. Permanece ainda a tendência de alta. Bom, era isso. Tentei ser o mais rápido possível, mas sem deixar de passar aí a minha visão, né, detalhes mínimos aí, tá bom? Não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui no canal. Amanhã, a partir das 8h45 da manhã, nós estamos de volta. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, é esse aqui, fica à vontade. Tamo junto, um grande abraço e até mais. Uma excelente semana a todos.